Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pastor Cid Clay Vieira, estou aqui com você hoje para falar um pouquinho sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Eu quero compartilhar com você o que diz Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em Mateus 16, Jesus uma vez fez uma pergunta aos seus discípulos. Ele perguntou: que dizem os homens que é o Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E a resposta foi: dizem que tu és um dos profetas, dizem que tu és isso, aquilo, outro. E Jesus perguntou para eles então: e vocês, quem dizem que eu sou? E a resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo significa o Messias, e Messias, por sua vez, significa o ungido, o separado, capacitado por Deus para realizar a sua obra. Aquele que os profetas falaram, aquele que foi mencionado nos profetas, sobre quem Davi falou. E Pedro tem essa revelação, e essa revelação é trazida pelo Espírito Santo, é dada. Por isso que Jesus disse assim: não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que te revelou. Nós precisamos de uma revelação sobre quem Cristo é. Essa revelação ela é dada por Deus através do Espírito Santo. Mas quando chegamos aqui em Romanos 1,16, Paulo ele faz essa declaração: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Se Jesus é o Cristo, se Jesus é o Messias, ele trouxe para nós as boas novas. Evangelho significa boas novas. Só que essas boas novas não são filosofias, como algumas pessoas falam, como algumas pessoas demonstram, mesmo que não falem abertamente, mas o Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho é o poder de Deus para salvação, para transformação, para mudança, para libertação, para cura, para operação de milagres, para uma mudança no caráter, para tirar do império das trevas e transportar para o reino do Filho do amor de Deus. Isso é o Evangelho. Qualquer coisa menos do que isso não é Evangelho. Evangelho é o poder de Deus. Estamos dizendo isso porque hoje nós muitas vezes vemos um Evangelho pregado, talvez até nas redes sociais, um Evangelho que parece mais com filosofia. Hoje nós parece que somos mais discípulos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, seja lá de quem for, ou Tomás de Aquino, ou qualquer outro que seja, qualquer outro pensador, ao invés de sermos discípulos de Jesus. Jesus que veio como o ungido, que veio para quebrar as cadeias e nos libertar. Hoje nós vemos pregadores famosos que trazem um evangelho diluído, traz um evangelho que não transforma, que apenas argumenta nas suas mentes, apenas traz argumentos nas suas mentes, mas não traz uma transformação e que não capacita você a confrontar a vida, a entender o propósito de Deus, o plano de Deus, a confrontar a vida e se conformar com aquilo que a palavra de Deus tem trazido para você, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Evangelho não é filosofia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é uma filosofia vazia, não é ensino de mais um filósofo, é ensino daquele que foi ungido por Deus, daquele que ele mesmo se auto-intitula o caminho, a verdade e a vida. Amém? Lembre-se disso, que Deus te abençoe.